Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Hoje nós vamos falar nesse vídeo não de um santo ou uma santa, mas sim de 30 santos, de uma vez só. Mas antes vamos invocar o Espírito Santo para que essa conversa seja boa e proveitosa para todos, que ele possa nos guiar e que seja agradável aos olhos de Deus o que será dito e que possa tocar o coração, que esse vídeo possa tocar o seu coração, onde quer que você esteja, né, já que a internet nos proporciona esse alcance, não é? Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma coisa de 30 santos aqui do Brasil. Você sabia? O Brasil não tem tantos santos assim, mas teve 30 santos canonizados recentemente pelo Papa Francisco. Então, mas por quê? O que foi que aconteceu, né? Quem são esses santos? Hoje eu não vou tentar fazer com que vocês adivinhem quem são esses santos, porque na verdade é uma história muito bonita que aconteceu. São mártires, santos mártires, ou seja, eles morreram porque professavam a fé. E por que é que isso aconteceu? Vamos saber agora. São os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, ou protomártires do Brasil. São esses dois títulos que eles recebem. Às vezes são conhecidos por um, às vezes por outro, não é? Esse título foi dado pela Igreja Católica aos 30 católicos que foram martirizados no interior da capitania do Rio Grande, né? Que é o território que deu origem à província do Rio Grande do Norte e que hoje é onde é o estado do Rio Grande do Norte. Então foi lá que tudo isso aconteceu. O que aconteceu? Foram 2 morticínios, ou seja, foram 2 ocasiões em que várias pessoas foram mortas, né? As 2 aconteceram no ano de 1645, no contexto das invasões holandesas no Brasil. Para quem estudou um pouquinho de história, sabe que a Holanda, por um determinado período, ela dominou a região ali norte e nordeste, numa parte do nordeste também. Inclusive, eu tive algumas vezes na Bahia, e na Bahia eles dizem que eles têm uma data lá que é a independência, tem a independência do Brasil, né? Mas lá na Bahia tem a independência da Bahia, que inclusive é o nome do aeroporto da Bahia. Hoje o nome é o nome de um político, mas antigamente o nome do aeroporto era o nome dessa data. Era a data da liberdade, né, da independência da Bahia, que foi quando os baianos lutaram contra os holandeses e expulsaram esses holandeses. Então o que aconteceu? Lá no Rio Grande do Norte, essas 30 pessoas morreram simplesmente porque eram católicos. Os holandeses, eles vêm de uma cultura calvinista. Eu acho que eu já citei aqui, para quem não se recorda, em outros vídeos. Em outro vídeo eu acho que eu citei Calvin, porque nós tivemos uma reforma protestante, né, com Martim Lutero, onde ele foi contra algumas posições da igreja, e aí ele lutou contra a igreja, né, ele criou um manifesto de Lutero, e a partir daí ele começou a agregar pessoas para que seguissem uma nova fé baseada naquilo que ele escreveu, né? E depois de Lutero ele ainda não tinha abolido, por exemplo, as imagens, para ele era devoto de Nossa Senhora, mas depois dele veio Calvin, que deu origem ao calvinismo,
e que transformou o movimento evangélico, deixando mais parecido com o que nós temos hoje nas igrejas. A maioria das igrejas evangélicas são calvinistas. Então, os holandeses, eles eram calvinistas e eles vieram, né, para dominar até onde eles conseguissem, né, mas foi ali para o norte e para o nordeste. E no Rio Grande do Norte eles encontraram essas 25 pessoas. Essas 25 pessoas não, eles perseguiram toda a igreja católica ali no norte, mas esses dois massacres, esses dois morticínios, né, não é massacre, esses dois morticínios que aconteceram foi em função disso, não é? Existia ali uma briga muito grande ali por aquela região, acho que existia um engenho que era importante, e tanto os nativos quanto os holandeses e os católicos e todo mundo queria ficar naquela região, né, queria ter a posse daquela região. E foi aí que aconteceu o problema. Era o primeiro engenho construído em Rio Grande do Norte, né? E ele causou uma grande disputa territorial e religiosa, que por um lado envolvia colonos portugueses, holandeses, nativos, né, os indígenas, e foi uma das mais trágicas disputas no Brasil, em 1645. Quem dominava nessa data eram os holandeses, né, que dominava essa região. Existia um homem que chamava Jacob Rabi, que ele era judeu alemão, e que chegou nessa região a partir de um convite holandês, né? Acabou casando com uma indígena e morando junto com uma tribo dos Janduís e seguia os costumes dos nativos. Ele chegou em 15 de julho de 1645 nesse engenho, mas ele já tinha passado algumas vezes, então o pessoal já conhecia, e ele andava sempre escoltado de tropas dos índios tapuias e janduís. Nesse dia específico desse morticínio, ele veio acompanhado, além dessa escolta que ele já tinha dos índios, ele veio acompanhado também com potiguares e também soldados holandeses, né? Era um domingo, dia 16 de julho de 1645, e como de costume, em todo domingo, o que os fiéis fazem? Vão à missa. Então os fiéis se reuniram para celebrar a Eucaristia. Eles foram à missa na igreja de Nossa Senhora das Candeias. Mas esse Jacob Rabi tinha fixado um edital na porta da igreja que após a missa haveria ordens do governo holandês, né? O pároco, que era o padre André de Soveral, então esses mártires, os 30 mártires, eles não têm o nome de um por um, né? Assim, foram canonizados em conjunto. Mas é André e os 30, que o André é esse pároco, André de Soveral, responsável pela catequização e disseminação da religiosidade europeia. Ele começou a celebração e depois da elevação do corpo de sangue de Cristo, essa turma, né, que chegou lá, junto com o Jacob Rabi, eles fecharam as portas da igreja e iniciou a vingança dos nativos contra os invasores coloniais, né, os portugueses e o pessoal que estava lá. E contra os clérigos que celebravam a missa também. Quando o pessoal percebeu que as tropas iam matar, né, o pessoal que estava na igreja, eles começaram a pedir misericórdia a Jesus e com ânsias mortais, assim, sofreram muito, né? E aí, em conjunto, eles foram se confessando ao sacerdote, pedindo perdão pelas suas culpas. E o padre, enquanto ele tinha o coração dele arrancado do peito, ele ia recebendo essas confissões, mesmo com os caras arrancando literalmente o coração do peito. Foi brutal o negócio, né? 3 meses depois, aconteceu o outro morticínio, que o primeiro foi o morticínio de Cunhaú, e depois de 3 meses aconteceu o morticínio de Uruaçu. Foi em 3 de outubro de 1645, tem esse nome porque foi na comunidade de Uruaçu, né? E também foi sob o comando do Jacob Rabi. Logo depois do primeiro massacre, todo mundo, né, as aldeias em volta, ali, as capitanias, todo mundo ficou com medo do que eles poderiam fazer. E
E a população também, com medo de ter novos ataques. Então, em 3 de outubro, aconteceu exatamente a mesma coisa, só que com mais crueldade. Eles aumentaram a crueldade nesse segundo ataque. Depois da Eucaristia, eles fecharam as portas da igreja e começaram a matar ferozmente. Arrancaram as línguas para que não pudessem proferir orações católicas. Arrancaram seus braços e suas pernas, foram picando as pessoas. Crianças foram partidas ao meio e grande parte dos corpos que ali estavam foram degolados. O celebrante dessa missa era o padre Ambrósio Francisco Ferro, que ele ainda estava vivo, né, mas já tinha sido muito torturado. E ele continuava a celebração, mesmo sendo torturado. E teve um camponês, o Mateus Moreira, que teve, mesmo depois, o cara arrancou o coração dele, ainda naquele último sopro de vida, o que ele disse foi: louvado seja o Santíssimo Sacramento. E por esse motivo, Santo Ambrósio, ele é considerado o patrono dos ministros extraordinários da comunhão no Brasil. Os 30, né, esses mártires desses dois massacres, eles foram beatificados no dia 16 de julho e no dia 3 de outubro. Dia 16 de julho em Canguaretama e em 3 de outubro em São Gonçalo do Amarante. Só que esse de São Gonçalo, dia 3 de outubro, também foi estendido por uma lei estadual 8.913 de 2006 para todo o estado do Rio Grande do Norte e se tornou um feriado estadual. Esses lugares até hoje eles se tornaram lugares de romaria e peregrinações, né? Ou vai até a Capela dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, e o Santuário dos Mártires no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, em Natal. E a Capela de Nossa Senhora das Candeias, no antigo engenho de Cunhal. O povo faz peregrinação e romarias por esses locais. Depois, em 15 de outubro de 2017, na Praça de São Pedro, esses 30 santos foram canonizados pelo Papa Francisco, só em 2017, ou seja, faz 3 anos que eles foram canonizados. É interessante nessa história a gente imaginar, né, a situação. Por que eles morreram? Qual foi o motivo? Você estaria disposto a dar a sua vida para afirmar diante de quem está te perseguindo que você é católico? Eles morreram, nos 2 casos, morreram durante a celebração, logo depois da Eucaristia. Então, imagina essa situação. Você está celebrando a missa, alguém fecha e te mata simplesmente porque você é católico e porque você estava celebrando uma missa. Muito se diz, esse evento, né, ele ficou conhecido, eu não acho que seja assim, o ideal, mas ele ficou conhecido como o massacre protestante. Por quê? Porque os católicos são muito acusados o massacre não, a Inquisição protestante, porque os católicos são muito acusados, né, na questão da Inquisição. E o que acontece? Houve essa, por exemplo, esses 2 massacres aconteceram porque os holandeses eram calvinistas. Então eles eram o quê? Protestantes, eles eram evangélicos. E eles não aceitaram ali naquela região, eles queriam impor a religião pela força, já que eles eram o poder dominante. Então isso nos faz pensar, né, se o Estado realmente deve ser laico, ou se deve ser laicista, Aliás, uma coisa interessante para a gente conversar é o que é o Estado laico, né? Muitas pessoas defendem o Estado laico, mas o que é um Estado laico? Estado laico é o Estado que não influencia a religião, ou seja, no Estado laico, todas as pessoas podem escolher a sua religião. Então, eu sou a favor do Estado laico. Eu sou contra o Estado laicista. Estado laicista é um Estado onde a religião é proibida.
Então, ninguém pode viver a sua religião. Ou, no caso do Estado laico, a religião influenciar o Estado pode. Isso é válido no Estado laico. O que não é válido é o Estado influenciar na religião. Por que isso acontece? Porque, de acordo com quem você vota, as pessoas não conseguem se separar. Assim, quem vai lá, o deputado estadual, o deputado federal, o presidente, os ministros que estão lá servindo, eles têm a religião. E quando eles vão tomar as decisões, eles vão tomar baseado nos princípios que eles têm. E a maioria dos princípios que nós temos, nós aprendemos na religião, em casa. Então, é impossível separar Estado de religião. Mas, se o povo vota numa linha mais de direita, porque a maioria do povo segue essa linha, ou numa linha mais de esquerda, ou seja lá qual for a denominação, o povo decidiu que ele quer no poder as pessoas que têm esse pensamento alinhado. Então, quando a pessoa for fazer uma lei, ela vai fazer baseado nos seus princípios. E essa lei, se passar pelo Congresso, é porque a maioria do Congresso acredita nesses mesmos princípios. Então isso vai virar lei e a lei ela é imposta a todos, entendeu? Mas no Estado laico, ainda que as leis sejam feitas por pessoas que são a maioria, as minorias são respeitadas, porque o Estado ele é proibido pela Constituição de influenciar dentro da religião. Então, se o Brasil, por exemplo, a maioria da população é cristã, dentre as mais diversas denominações. Mas existem religiões não cristãs e existe até a possibilidade de que a pessoa decida ser ateu e não acreditar em nada, em Deus. Então é isso. Dessas 30 pessoas que morreram, são 25 homens e 5 mulheres que foram canonizados, né? Dessa lista, nós temos essa lista aqui, ó, é o padre André de Soveral, o padre Ambrósio Francisco Fel, que eu já falei o nome dos dois, né? Mas também outros leigos que estão, leigos e alguns as pessoas que estavam servindo, né? Em geral ali na igreja, que é o Mateus Moreira, Domingos de Carvalho, Antônio Vilela Cid, que era espanhol, Antônio Vilela, o moço e sua filha, curioso, né, como está escrito, Antônio Vilela, o moço e sua filha, Estevão Machado de Miranda e suas 2 filhas, Manuel Rodrigues Moura e sua esposa, João Lostal Navarro, que era francês, José do Porto, Francisco de Bastos, Diogo Ferreira, Vicente de Souza Pereira, Francisco Mendes Pereira, João da Silveira, Simão Correia, Antônio Baracho, João Martins e seus 7 companheiros e a filha de Francisco Dias. Essas pessoas que não tem o nome aqui é porque realmente não tinha o nome. Então não tinha. Aí o pessoal conhecia como era a filha do... E aí a esposa do Manuel Rodrigues. E aí eles foram canonizados desta forma. Mas Deus no céu, tudo que a igreja liga na terra é ligado no céu. Então Deus no céu sabe exatamente quem são esses mártires que morreram para defender a nossa fé lá no Rio Grande do Norte. E aqui, consequentemente, em toda a nossa nação brasileira. Então é com essas palavras que eu agradeço. Né? Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, rogai por nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.